Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nos dá o privilégio e a oportunidade de uma vez mais nós podermos estar em sua casa. Junto com os irmãos, poder glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quantos vieram glorificar o Senhor nessa segunda de primeira, levante a mão, dá um grito de glória a Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Jeremias, que está conosco esta noite. Deus continue abençoando o Senhor, sua família, seu ministério, pastor Elias, os demais pastores que aqui estão, meu respeito, carinho a todos. Deus em Cristo vos abençoe. A igreja, de uma forma geral, Deus abençoe a todos. Que a bênção do Deus de Isaac, Abraão e Jacó repouse sobre a vida de todos que estão aqui. E aos que concordam, diga amém. Os irmãos podem se assentar. Muito obrigado pela sua compreensão. Hoje eu estava meditando uma palavra, lendo a Bíblia. E me deparei quando Eliseu mandou um dos moços arrumar alimento para o povo. E o camarada foi lá, cortou uma erva, trouxe. E daquilo que ele estava servindo, em vez de dar vida para o povo, estava matando o povo. Mas alguém gritou: homem de Deus, tem morte na panela. E o Espírito Santo começou a inspirar em mim, dizendo: a minha comida é boa, mas existem panelas sujas. E ao cozinhar em uma panela suja, por mais que a comida seja boa e limpa, o gosto fica na panela. Por isso que antes de cozinhar, todo mundo tem que lavar a panela. Porque se cozinhar na panela suja, a comida é boa. Mas se a panela estiver suja, logo fica o gosto da comida. Então que essa noite possamos sair daqui com a panela limpa, para poder servir alimento para quem está faminto lá fora, e ele sentir vontade de voltar de novo e glorificar o Senhor. Outro sim, essas segundas assim de primeira é tão bom, né, pastor? Os irmãos podiam orar para nós fazer cada 15 dias uma segunda de primeira. O que é que os irmãos acham? Vou perguntar de novo, que só rir, é para responder, não é para rir. O que os irmãos acham cada 15 dias uma segunda de primeira? O que os irmãos acham cada um contribuir com R$100 para ajudar toda a segunda de primeira nós vir aqui? Diga amém, que eu quero ver agora. Amém? Viu? É porque o povo só quer. Venha a nós, vosso reino, nada. Só quer pedir para Deus. Me dá. E Deus fala, e o preço? Nós não queria pagar, nós queria tudo de graça. Romanos 8,32. Nem mesmo meu filho eu poupei. Se Deus não poupou, o filho vai poupar nós. Vai para a ripa também. Mas que nós vamos receber a bênção, né, irmão? Diga aleluia. Vocês concordou, então, cada 15 dias, segunda de primeiro. Vão ter que trazer gente. Pegar esse WhatsApp, a segunda de primeiro. Traz gente torto, aleijado. Quem está perto de morrer. Nós já mata aqui, já faz o velório vai para o céu. Né? Nós mata no físico, mas nasce no espírito, né, irmãos? Esse é o dever do cristão. Hoje eu tive uma visão e até eu fui almoçar. Almoçar não. A gente tomou um café no pastor Elias. E a filha dele chegou e perguntou para mim: pastor, o senhor vai pregar o que hoje? E eu falei para ela: eu vou pregar antes de voltar para casa. Nós vamos ter que acertar as contas. E de fato era isso que eu ia pregar. A Bíblia diz que Jacó viu Deus face a face. Mas antes de ver Deus face a face, ele teve um acerto de conta. Mas eu tive, depois que eu vim do café de lá, eu comecei a ler a Bíblia ali no quarto, eu tive uma visão, com muita gente. E eu, dentro dessa visão, eu quero pregar para os irmãos esta noite. E você será liberto para a glória de Deus. É que quando a palavra fala liberto, as pessoas estão endemoniadas. Não, irmão, oh meu Deus do céu. E conhecereis a? E a verdade faz o quê? Ela tem, a verdade liberta, o camarada vem para a igreja, liberta o cigarro, liberta a bebida. Mas aqueles costumezinhos vai se libertando aos poucos. Porque no decorrer da caminhada a gente também vai adquirindo algumas coisas. É igual o corpo.
O decorrer da caminhada vai adquirindo umas dorzinhas, não é isso? Aí vai arrumando um remedinho, é ou não é? Entendeu? Então, no decorrer da caminhada, a gente vai pegando raiva de quem a gente não tinha. Não estou te falando. Então a gente tem que ser liberto dessas coisinhas. Então, no decorrer da caminhada, a gente vai pegando, né? E a gente não sabe como é que nem acontece. Hoje eu estava aqui na frente com o pastor Elias, comecei a imaginar como é que aqueles fios tem planta naqueles fios. Me explica para mim. Você viu ali que tem uns fiapos vivos, verde? Quem que subiu lá em cima e plantou? Sem explicação. Aí ele tentou explicar para mim que era por causa do quê, pastor Elias? Por causa do, falava empresa, sei lá o que aí, né? Eu falei, aí eu fui para ele e falei, mas e os outros fios, só esses aqui? Então tem coisa que não tem como explicar, né? A gente tem que se libertar. Vai ver que você está igual aqueles fios ali, tem umas coisinhas que você não sabe de onde veio. E que não tem explicação, né? Então a gente vai conhecendo a verdade, ela vai libertando, nos esclarecendo. E quando a gente estiver totalmente liberto, cantamos o hino. Mais perto eu quero estar. Ninguém quer morrer, né? Mas perfeito não tem ninguém. Perfeito é só Jesus. E se alguém tiver perfeito essa noite, amanhã não estarás entre nós. Cadê os perfeitos? Sumiu todo mundo. Livro do Gênesis, sentadinho como você está. Vamos para a visão que o Senhor me deu. Capítulo 19. Você é rápido e sucinto, tá? Você trabalhou hoje, você está cansado e eu tenho que ser compreensivo. Você tem mais uma semana de batalha, de guerra, mas de muitas bênçãos. Gênesis 19, versículos de números 4. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou e tem a vista boa, lê lá. Ou ali. Lê lá. Antes, capítulo de número 19, versículo 4. Antes que se deitasse, fizeram o que, igreja? Perguntar de novo. Antes, é muita boca para pouca voz, vamos lá. Antes que se deitasse, fizeram o quê? Os homens daquela cidade, homens de Sodoma, desde o quê? O menor até o mais velho, todo o povo de todos, ali fala bairro, até melhor, né? De todos os bairros, ou de toda a cidade, e quantos dizem, nos ajuda, Senhor. Muito obrigado, fecha a Bíblia, abre o coração. Mediante a visão que o Senhor me dera, eu gostaria de compartilhar com os irmãos dentro da Bíblia Sagrada. O texto em que nós acabamos de ler fala de um homem chamado Ló. E aos amantes leitores da Bíblia Sagrada sabem muito bem quem foi Ló. Ló foi um sobrinho de Abraão, que quando Abraão saiu por uma promessa divina, que o Senhor o abençoaria e toda a família seria bendita em Abraão, o Abraão logo chamou Ló. E Ló vai junto com Abraão. Quem chama Ló não é Deus, quem chama Ló é Abraão. Mas Deus respeita quem o chamou. Exemplo, o pastor Jeremias é o pastor presidente até então de Catanduvas. Mas se ele vê uma pessoa e ele chamar para o ajudá-lo, Deus vai aprovar. Talvez aquela pessoa nem tenha chamada, mas porque ele chamou, Deus projeta ele dentro da chamada. Eu vou lhe provar biblicamente. Moisés estudou nas melhores faculdades da época, não foi para ser um líder legislador e tirar o povo de Israel. Ele não foi formado para tirar o povo do Egito, não. Moisés foi formado para ser chamado filho da filha de Faraó e para assumir o lugar de Faraó. Ele foi preparado para assumir o lugar de Faraó. Deus projetou ele por causa da necessidade do povo. O povo precisava de alguém que arrancasse. E aí Deus olhou e falou: quem é mais preparado dentre todos? É Moisés.
Moisés estudou nas melhores faculdades da época. Moisés conhece também Faraó, que era o inimigo. Então ninguém melhor para conhecer o inimigo que Moisés. Eu vou usar Moisés, porque eu sei que tem outro aí, mas eu vou usar Moisés, vou projetar dentro daquilo que ele se formou. Aí Deus vai, e lá em Midian, acende a sarça. A sarça pegou fogo. Se assustou? É a sarça pegando fogo. Diga aleluia, pelo amor de Deus. E dentro daquela sarça pegando fogo, Deus começa a falar com Moisés. Veja que a formação de Moisés é na faculdade, mas a chamada é no fogo. Saiu 2 aleluia. Eu vou repetir. A chamada de Moisés é formada na faculdade, mas a chamada é no fogo. Porque a chamada não vem daqui, a chamada vem daqui. Dá para dar glória a Deus ou está ruim? Isso é extraordinário. Quando é que Moisés também, eu estou falando de projeção. Quando é que Moisés foi projetado? Quando ele está em Midian, trabalhando para o seu sogro. E trabalhar para o sogro não é fácil. Porque não tem como pedir aumento. Como é que você vai pedir aumento? Fala, você casou com a minha filha, que aumento? Mas fica tranquilo, se o seu sogro estiver aqui, Deus já está falando com ele. E ele está trabalhando tranquilo, tal. E Deus vai e projeta ele e fala com ele. E ele ouviu a voz de Deus e teve a experiência com Deus. Veja que ele não teve a experiência com Deus quando ele está lá na faculdade, mas ele tem uma experiência com Deus quando ele passa a cuidar de ovelha. Porque quando a gente passa a cuidar de ovelha, a gente vira outra pessoa, a gente tem amor porque a gente nunca amou. A gente passa mais ovelha. Eu sei que vocês dão trabalho, mas a gente ama vocês. Eu sei que tem ovelhinha que está dentro do redil, mas quer pastar lá fora. Elas enfiam a cabeça entre um arame e outro e quer pastar lá fora. Aí a gente tem que dar uma pancada no focinho, para ela voltar para dentro. Mas a gente não está batendo porque a gente é ruim, a gente está batendo porque é aquela dentro do redil. Olha para o teu irmão e diga assim: você é ovelha desse redil. Fala aí para ele. Fala para ele, você é ovelha dessa igreja, então melhor. Fala aí para ele. Não vai pastar lá fora, senão seu focinho vai ser machucado. Diga aleluia, pelo amor de Jesus. Eu me lembro quando eu era novo, porque pequeno sou até agora, eu cuidava de ovelha e eu fazia isso. Elas passavam lá fora, eu só passava, para no focinho, elas iam voltando. Mas você sabia que tinha umas ovelhinhas tão lisa, que elas passavam no arame farpado para pastar lá fora. Aí meu pai botava uma canga. Sabe o que é canga? Um negócio assim, vai no pescoço e um pau aqui embaixo, para ela chegar no arame e travar. Tem ovelha que para Deus não perder ele, tem que meter a canga. Ai, pastor, eu estou numa guerra e a cangona no pescoço. Ai, o diabo se levantou. O diabo fala: eu? Você quis pastar lá fora? Ó a canga no pescoço. Aí um olha para o outro e fala assim: nossa, mas você é crente, leva uma vida tão tranquila. Eu não pastei lá fora, né? Você foi pastar, olha a canga. É melhor canga no pescoço e ir para o céu do que sem canga e ir para o inferno. Dá para dar glória a Deus ou está ruim? Estou sentindo que Jesus vai mudar a história de alguém. Levante a mão e dá um grito de glória. Então, aos irmãos entender, então Deus vai projetar. Deus vai projetar. Existem pessoas também que ele é projetado dentro da situação. Exemplo, Deus chega para o Jonas e diz para ele ir lá em Nínive pregar a palavra. Jonas desce lá no porto, em Jope, pega a passagem e vai para Tarsis. O que Deus faz com o Jonas? O Jonas entra no barco, a Bíblia diz que lá no meio o vento sopra, os homens jogam os bens do navio no barco, faz o quê? Eles jogam o Jonas na água, o peixe engole, 3 dias depois o peixe vomita o Jonas, e o Jonas foi pregar. Pensa na raiva que o Jonas pregou. E era raiva misturada com unção, porque a mensagem era de juízo: você vai morrer, vocês vão morrer. É 40 dias, deu até os dias, deu até a data. E no capítulo 4 de Jonas, no versículo 11, a Bíblia diz que, 10 e 11, que ele se retirou para ver o resultado da mensagem. Está aí o texto. Diz que ele pregou: vocês vão morrer, e foi para lá, fez uma cabaninha, ficou lá sentado, só assistindo, falou: quero ver morrer todo mundo. Só que o resultado foi o contrário. O pregador pregou morte e Deus deu vida. Eu vou repetir. O pregador queria uma coisa, Deus fez outra, porque Deus não está aqui para fazer o que eu quero, Deus está aqui para fazer eu vou ter que dar glória. Deus não está aqui para fazer o que eu quero, Deus está aqui para fazer o que Ele quer através da palavra. Dá para dar glória a Deus? Levante a mão, e é assim que Ele faz. Olha para o teu irmão e diga assim: toda mensagem que Deus colocar na tua boca,
vai ter um resultado. Talvez não vai ser do seu jeitinho o resultado, mas que vai ter resultado, vai. Diga aleluia. A minha mãe sempre transmitiu uma mensagem para mim que eu ia ser pregador fazendo um ato. Sabe o que minha mãe fazia? Minha mãe passava uma calça social e uma camisa. Minhas irmãs brigavam com ela e diziam assim, tá fazendo o quê? Ele vai usar. Eu nunca tinha usado uma calça social. E ela passava, de vez em quando passava, a calça e a camisa, metia no guarda-roupa e deixava lá na casa dela. Mas não entendi nada. E para quem não via, disse que era doida. Mas não é que um dia eu me converti e usei. Ela estava mandando uma mensagem para mim dizendo: você vai ficar crente, miserável. Você não vai para o céu, você não vai para o inferno. Eu não gerei você para ir para o inferno, eu gerei você para ir para o céu. E tive que entrar na roupa. Viu, irmã? Já começa a passar roupa lá. Vão te chamar de louca, mas vai passando. Aham. Nós temos que ter a visão de Jesus. Jesus chegou para Marta e disse assim: tirai a pedra. Marta falou: já cheira mal faz 4 dias. A Bíblia diz que enquanto o povo tirava a pedra, Jesus está dando um culto de ação de graça. Oh Pai, obrigado por vir minha oração. O Lázaro morto. Oh Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. O Lázaro morto. Mas para que aqueles povos saibam que o Senhor me enviou. Aí gritou: lá, sai para fora. O povo falou: tá doido, como é que vai sair para fora? Já está 4 dias. Não é que dali a pouco o Lázaro saiu pulando de lá de dentro? Diga aleluia. Eu não quero saber quantos dias você morreu. Se Jesus deu a ordem, vai ter que obedecer. Eu não quero saber se não tem mais jeito. Se a palavra deu a ordem, vai vir resultado. Levante a mão e dá um grito de glória a Jesus. Então, o Espírito Santo está projetando alguém essa noite aqui. E Ló foi um homem projetado pelo Senhor por uma petição de o seu tio Abraão. O texto diz que eles saem. Lá no decorrer da caminhada, eles estão muito bem financeiramente, mas tanto Ló como Abraão tinham os seus liderados, que a Bíblia chama de pastores de ovelha. Só que a Bíblia diz que os líderes estavam bem, mas os liderados estavam em atritos. Quando o liderado está em atrito, quem resolve não é liderado, quem resolve é líder. Porque Deus não ouve liderado na esfera espiritual, Deus ouve líder. Porque se Deus ouvir liderado, Deus está quebrando o princípio. Deus ouve líder. As 7 igrejas da Ásia são escrevidas para o anjo. Veja que não é para a igreja. Ao anjo que está em Filadélfia escreve o anjo que passava para a igreja. Porque se ele escreve para a igreja, ele estava passando por cima da hierarquia que era o anjo. Quando o machado cai na água, o liderado olha para o machado cai. Ele fala, o machado não flutua. Mas quando o líder fala, o machado flutuou. Porque machado não ouve liderado, mas machado ainda ouve líder. Eu vou ter que dar glória a Deus no teu lugar. Quando o vento sopra dentro do barco, que os discípulos estão no barco, o líder está o quê? Repousando devido ao cansaço do dia que ele, de tantos milagres que fez, as pregações que fizeram, ele está exausto. Então os liderados falam: mestre, não vê que perecemos? Vê que os liderados não resolveu. Mas o líder falou para o vento: te acalma, ô mar, te aquieta. E a viagem continuou. Eita, que eu vou ter que dar glória a Deus aqui nesta noite. Aleluia. Então olha que Deus, para mim não ir muito longe, olha que Deus extraordinário, a palavra de Deus é tremenda. O que a Bíblia vai dizer? Que daí eles estão, aí os 2 líderes, que era Ló e também Abraão, faz uma reunião, e o Abraão mais experiente, porque quem tem chamada não precisa ficar com inveja de que alguém vai adquirir mais do que você, porque chamada é chamada e não adianta. Abraão falou assim: ô Ló, vem cá. Foi eu que te chamei, eu vou te dar o poder de escolha. Nós somos irmãos. E irmão não pode estar em briga, irmão não pode estar em contenda. Eu vou dar o poder de escolha. Se você escolher a esquerda, eu vou à direita. Se escolher a direita, eu vou à esquerda. E o Ló olhou para as campinas do Jordão, lá, campina de Sodoma e Gomorra, disse: é para lá que eu vou. Você pode ir. Pegou a malinha, pegou a esposa, pegou os filhos e foi para lá. Há quem diga que a mulher de Ló, né, era de lá, né? Há quem diga, ninguém pode afirmar isso. E ela foi para lá.
Lá o texto diz que ele passa a morar lá. Só que o texto vai dizer para nós que Abraão, o tempo passa, a idade chega. E Deus tinha feito a promessa para Abraão. Porém, essa promessa que Deus fez a Abraão ainda não havia cumprido. A Sara se precipita, fala para Abraão deitar com Agar, que era uma escrava, e coabitar com ela para que ele desse um filho e tornasse filho dela. O que Sara está fazendo é trazendo algo, se precipitando, melhor dizendo. Mas Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, não é esse aí não, é da tua entranha. Eu não sou mentiroso, eu falei que é da tua entranha, é da tua entranha. Você está trazendo problema para dentro da tua casa, Abraão, mas se eu falei, é eu que vou fazer e o meu nome vai ser glorificado. E assim diz o Senhor para alguém: não puxa a prova para dentro da tua casa para dizer depois que foi o capeta, sendo que foi tu que trouxe. Depois vem para cá reclamar. Não. Porque tem gente que bota tudo a culpa no diabo. Eu não sou advogado do diabo, mas tem gente que tudo para ele é o diabo. A porta abre, está repreendido o capeta. Não é nem demônio, é só colocar óleo na dobradiça. O barulho acaba. Tem outros que, pastor, o senhor tem que ir lá em casa orar, porque eu estou vendo mais sombra. É a tua. Eu estou falando. O capeta lá em casa. Não, o diabo não vai entrar na tua casa. Na porta da tua casa tem um sangue no umbral da porta da tua. Até a porta ele chega, mas da porta para dentro ele não pode entrar. Tem o caseiro lá. Dá para dar glória a Deus? Tem um caseiro chamado Espírito Santo. Diga aleluia. Quer ver vou falar uma coisa para vocês? Qual é o período que mais entra em uma dissensão entre o marido e a mulher? Pode ver que sempre naqueles dias tem uma raspavada. É no período delas. Elas olham para a gente assim, sem nós ter feito nada. Aí se a gente não vigia, vai falar: olha o Satanás na vida dessa mulher. Estou te falando. E não é Satanás. Ela tá no período de limpeza. A Bíblia chama de período de limpeza. Chama de período de imundícia, né? Mas já fala de limpeza. Porque a mulher é a tipologia da igreja. Ela cada 30 dias, você não vê que a igreja toma ceia? A mulher cada 30 dias, ela limpa o seu organismo para gerar na limpeza. Porque ela não gera na imundícia, ela gera na limpeza. E toda casa, quando está passando por período de limpeza, pensa na bagunça que vira de ponta cabeça. Então a mulher, quando ela está nesse período, nem ela reconhece ela mesma. Ela olha para ela e fala assim. E se deixar, ela dá um murro no espelho. Eu estou falando. Já viu que é esse período? Você chega em casa contente, tal. Aí ela olha para você. O que foi? Não foi nada. Está me olhando por quê? Eu vou andar. Ajuda nós, meu pai. Eu estou falando. Diga aleluia, pelo amor de Jesus. E fora aquelas que dão uma pressão terrível. Tem umas que dão uma pressão terrível. Liga para o marido, o telefone não atende, a bateria acabou, sei lá. Ela já começa a andar. Tem alguma coisa errada. Não tem nada errado. Às vezes ela fica e liga, quem atende? A bateria acabou, se a bateria acabou, o tutu que atende. Tu. Tem alguma coisa errada. Quando o marido pisa na porta, ela está com a mão aqui, batendo o bico do sapato no chão. Tipo, mais ou menos, estava onde? Aí você taca a cabeça, que é um balão do serviço, e fala: será que é o cão, meu pai? E tem uns que ainda olham para as crianças e falam: cadê o seu pai? Mas se ela não sabe, como é que as crianças vão saber? Não, aquilo vira, estou te falando. E tem outras que não são bravas, mas elas choram. Porque cada casa tem uma reação. Já levanta chorando. E a gente não bateu em você? Não, chorando por quê? Sei lá, a vontade de morrer. Pernilongo morde, ela fala: olha aí, ó, só eu. Olha para as crianças. Sabia que a mãe vai morrer?
Aí as crianças choram, mãe, não morre não, mãe, olha só, olha a casa. Aí quando ninguém dá mais nada por elas, elas dão uma pressão psicológica. Vocês vão ver a hora que eu morrer, a falta que eu vou fazer nessa casa. Elas falam. Aí Paulo diz que quando elas estiverem nesse período, Paulo diz que é para nós jejuar. Paulo falou, vão jejuar e vão orar. E depois logo ajuntei para o diabo também não atentar. Paulo já fala. Paulo fala, separa, jejua, porque esse dia tua carne tem que estar morta para elas falarem e você não sentir nada. Se tranca no quarto e começa a orar. Está fazendo o quê no quarto? Orando. Mas se você entrar no quarto para ela não vai brigar com você. Porque é impossível você no quarto orando, uma mulher abrir a porta e falar, levanta, sai da oração, eu quero brigar com você. Não, tem que estar muito encapetada, mas muito encapetada. Mas se tiver também, a gente a hora já manifesta. Entendeu? Não está. Então, a gente tem que procurar o refúgio. Diga aleluia. Ô glória. Então nem tudo é capeta. Não sou advogado do diabo, tá? Nem tudo é diabo. A gente tem que ter uma noção e a gente tem que se vigiar. Tem que orar, tem que vigiar. Os irmãos entenderam o recado? Os homens entenderam o recado? Vão jejuar, queridos. Se arrebenta, 7 dias de jejum. Mas daí depois eles podem entregar o jejum. Paulo disse, diga aleluia. E vai ter uma paz. Então, o que eu quero dizer aos irmãos é isso aqui. Quem me ouve, diga aleluia. Para nós correr. Que quebrão. Chama Ló e Deus o respeita. É como um rapaz começa a namorar com uma moça. E aí vem assim, viu, nós vamos lá para ver se o profeta fala se nosso casamento é de Deus. Ó, já começou errado. Tudo que é ligado na terra será ligado no... Tudo que é concordado na terra será concordado no... Se os dois concordam, estão se dando bem, está tudo bem, para que confirmação de profecia? Agora vocês já estão brigando, namorando, vão casar para quê? É ou não é? É casar e chegar na igreja que nem um panda. Já viu? Panda? Ele tem um olho preto e outro branco. Meu Deus me ajuda, diga aleluia. É verdade. A confirmação do Senhor, Deus confirma, aí é outra coisa. Mas profecia dizer, minha serva, este é o homem que eu preparei para você. Não, casamento é igual guarda-roupa. Como assim? Quando você está noivo, que você vai casar, você vai na loja lá, vê um guarda-roupa, ele está montado. Oh, que coisa linda! Você comprou ele porque estava montado, mas quando te entrega, está tudo desmontado. E você tem que casar com aquela mulher e montar o guarda-roupa. E não pode chamar ninguém para montar. Chama a mãe não sabe apertar, porque no tempo dela era outro parafuso. Chama o pai, também não pode, porque no tempo deles era outro parafuso. E os tempos mudaram. É os dois que tem que mudar. Ainda tem que montar, olhando no... Como é que é o nome lá? No manual. Montando. Ixi. Não é esse parafuso. Meu nego, tem casamento aqui de 30 anos que o guarda-roupa nem terminou de montar ainda. Estou te falando. Estou te falando. Ô glória. Isso vai longe, mano. Tem gente que leva 70 anos para montar. Aí quando termina, Deus chama. Ajuda nós, meu pai. Diga aleluia, pelo amor de Jesus. Assim, essa é a vida, irmão. Essa é a vida. E você viu que todo guarda-roupa, quando a gente vai montar, os parafusos são tão pequenos que fura, a gente chega a furar o dedo. Fura ou não fura? Tem hora que a gente dá vontade de desanimar, fala, eita, eu nem vou montar mais. Vamos montar. Porque tem hora que ferve. Então olha pro teu marido, pra tua esposa, depois fala, ei, meu guarda-roupa. Vamos montar esse negócio. Mas vai dar certo, diga aleluia. Então vamos lá. O que ele vai fazer aqui? Não vou nós correr aqui. O texto diz que eles decidem, ele vai para Sodoma, os tempos passam, a idade chega e a promessa nada. Mas Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura te dito e não faria, falaria e não cumpriria.
tudo que Deus falou, Ele vai cumprir na tua vida na hora certa. Para Deus não tem idade, nem tempo, nem estação. Um dia Abraão está em sua casa e ele vai receber uma visita ilustre, que todo mundo gosta de receber essa visita. E eu profetizo que esse mês de junho você vai receber essa visita. Abraão está lá e ele recebe uma visita de 3 anjos, na teofania Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, perto do meio-dia, para não ter confusão. Isso de noite você pensava que era assombração, de dia também para ter uma visão melhor. E o texto diz que aqueles anjos vai passando. Abraão falou: eu estou velho, mas não perdi a visão. Eu estou velho, mas eu não perdi o discernimento. Eu sei o que é de Deus e o que não é de Deus. Oh, isso é que é bom, irmão, aleluia. Pode subir pregar, pode subir cantar, mas a gente sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. Eu profetizo que Deus vai te dar discernimento mais e mais para a tua vida nesta noite. Aleluia! Quando ele vê aqueles anjos passando, ele prostra e diz: não passa na minha casa se primeiro não alimentar, redobra vossas forças e caminha. Abraão está oferecendo uma palavra para o obreiro hospitaleiro. E os anjos então sentam. Abraão vai lá, né, não vou ilustrar aqui, chama a Sara, manda a Sara preparar. O Abraão ainda gritou para Sara: ô Sara, pega 2 medidas de farinha e faz um bolo. Que naquele tempo, quem dava o cardápio em casa era o homem. Naquele tempo. Estou falando. Hoje mudou, deixa para lá. Então, e eles fizeram. Os anjos se alimentam. E chama Abraão naquele dia da destruição. Para uns era destruição, para outros era gestação. Para uns era o fim, para outros estava começando. Glória! Para o povo de Sodoma era morte, mas para Abraão e Sara era vida. Eu vou dar um grito de glória que enquanto alguns estão terminando a vida hoje, Deus está começando uma nova história. Eu vou repetir. Enquanto alguém está terminando a história, a tua começa hoje. Dá para dar glória? Depois que os anjos se alimentam, eu estou pregando uma visão que Deus me deu e vai cumprir na tua vida. Depois que os anjos o alimentam, então os anjos mandam chamar, fala com Abraão e manda chamar Sara. E a Sara está vindo e a Sara até duvida, porque o texto diz que ela viu. E os anjos perguntam: você está rindo? Sara falou: não. Tem gente que sabe, tem gente que não trabalha na Globo, mas é bom de teatro. E não dizia assim: não. Os anjos falaram assim: ô Sara, você acreditando ou não, daqui 1 ano você vai ter um filho. Está datando o milagre dela. E eu estou pregando para a gente aqui que Deus está dando a data do teu milagre hoje. Eu vou repetir. Eu estou pregando para alguém aqui que Deus está dando a data da tua cura, a data da salvação da tua família, a data da libertação, a data da porta aberta. Eu vou ter que dar glória a Deus. Diga para o teu irmão: não reclama se a porta fechou por um tempo. Quando ela abrir, vai ser melhor do que a que fechou. Quer ver? Gênesis 7:16. E Deus fechou a porta. Gênesis 8:1. E lembrou Deus de Noé e abriu a porta. Quando a porta fechou, ele não tinha domínio do mundo. Quando a porta abriu, o homem dominou tudo. Pregar só para a senhora que deu aleluia, porque o resto não entendeu nada. Quando a porta fechou em Gênesis 7:16, ele só tinha a família dele, não tinha nem terreno, só uma arca para subir. Mas quando a porta abriu, ele virou dono do mundo. Eita, que eu vou ter que dar glória. A porta fechou, mas Deus está dizendo: eu fechei para você não se perder, eu fechei para você não se destruir. Mas quando ela abrir, se prepara. O que você nunca teve vai ter. Dá para dar glória? Vai ter. Diga aleluia. E a porta só abre quando Deus lembra da gente. Vou dar mais um grito de glória. Deus lembrou de você. Fala isso pro teu irmão, para 2 ou 3, diga: Deus lembrou de você esta noite. Fala aí para trás, para frente. Deus lembrou de você. Deus lembrou de nós, obreiro. Deus lembrou de nós. Deus lembrou de nós, pastor Jeremias. Tem alguma moça que quer casar aqui? Deus lembrou de você. Você não vai morrer
sem casar. Você vai casar. A minha irmã, ela ganhou todos nós para Jesus, esqueceu de casar. Estou dizendo que a porta vai abrir. E aí, um dia eu trouxe um missionário de Porto Alegre para pregar num trabalho que eu dirigia, chamado missionário Ivone, uma negona bem grandona. E ela chegou para minha irmã e disse assim: você vai casar? Aí eu cheguei perto dela, bati no ombro dela e falei: viu, o testemunho de 2 é verdadeiro. Ela falou que você vai casar, eu confirmo, você vai casar. Ela falou: com quem? Eu disse: Deus vai preparar. Um dia ela passou um mês e pouco, ela foi pregar o testemunho de Jesus Cristo do pastor Ademar Lacerda. E um camarada era do quartel lá em Rondônia e foi transferido para Curitiba. E ela terminou de pregar, o alemão foi pedir para ela orar para ele. Solteiro. Ela meteu a mão no ombro dele e falou: Senhor, abençoou primeiro, falou: Senhor, no espírito, a alma é tua, mas o corpo é meu. Eu estou falando, está casada lá. Ô glória, tem gente que vai mudar a oração. Diga aleluia. Ué. Paulo falou com Alexandre do Latueiro. Paulo falou: o teu corpo eu entrego para o Satanás, mas a tua alma eu entrego para Deus. E o Alexandre de Moraes também, deixa para lá, diga aleluia. Essa trocou o nome, diga aleluia. Essa trocou o nome. Deus guarde nós, meu Pai. Então as portas vão abrir, você vai casar nessa igreja e nós vamos escutar. Nem que essa palavra se alegrou, deixa para lá. Então vamos lá. O texto diz a nós e o quê? Que Abraão, Deus fala para Abraão que ia ser pai, Sara duvida, mas Deus, você acreditando ou não, Deus falou, cumprirá. Mas olha que coisa extraordinária. Aí a Bíblia diz que os anjos, depois de alimentar e fazer promessa a Abraão, os anjos estão indo em direção a Sodoma. Quando Abraão se tocou que Sodoma ia ser destruída, ele lembrou de quem ele chamou. Ele lembrou de Ló. E lembrou que Ló estava lá e viu que Deus ia destruir. Aí Abraão compra a briga de Sodoma. Porque nós que estamos crentes, compramos uma briga de pessoas que a gente às vezes nem conhece. Por exemplo, ora por fulano, nós nem conhecemos. Estamos aqui comprando a briga. Talvez nós estamos orando por alguém que estava no caminho do Senhor e que até desobedeceu o Senhor, que fez um monte de coisa, mas a gente está o quê? Orando. E às vezes a guerra dele passa a ser guerra nossa. Quer prova bíblica? Diga aleluia. O Eliseu subia Samaria, Sunem, a sunamita olhou e disse assim: vamos fazer um quarto para ele, mobiliar um quarto para ele, tal. Aí a Bíblia diz que com o passar do tempo deu um filho para ela. Aí o texto diz que depois o filho nasce. Quando o filho nasce, a Bíblia, passar do tempo, o filho morreu. Pois Eliseu vem, ora, o irmão sabe que ressuscita. Com o passar do tempo, a Bíblia diz que Eliseu chegou para a mulher e falou assim: viu, você sai daqui. Por quê? Vai vir uma fome terrível. Você comprou a minha briga, sobrou para você. A mulher teve que ir embora, irmão. Largou tudo e foi embora. Comprou a briga. Mas quando passou 7 anos, quantos anos? A mulher voltou. Quando a mulher voltou, o Eliseu já tinha morrido. Mas tinha o Geazi, seu moço. E o rei perguntou: fala dos feitos para mim de Eliseu. Aí ele estava contando a história do menino que ressuscitou. Quando estava contando a história, o Geazi falou: ó, mulher aí, ó. Essa é a mulher. E aquele é o menino que ressuscitou. Ele falou: essas terras aqui era tudo dela. Manda o contador fazer a contabilidade de tudo que produziu até hoje, devolva para ela. Diga aleluia, pelo amor de Jesus. A fazenda voltou para ela, tudo voltou para ela, mas por um tempo ela comprou a briga, passou 7 anos de prova. Mas o investimento que ela fez no reino teve retorno para a glória de Deus. Quem pode dar um grito de glória? Estou sentindo Deus aqui nessa casa. Eu vou ter que glorificar o nome de Jesus aqui. Essa segunda de primeira vai mudar a tua vida e a tua história. Quem acredita, dá mais um grito de glória a Deus, que eu quero ouvir. Abraão vai comprar a briga. Só que pastor Jeremias, pastores, quem está sabendo que Sodoma vai ser destruído é só Abraão e Deus. Ninguém mais sabia. Nem o Ló que estava lá não sabia. Glória a Deus. Aí o Abraão falou: Senhor, só vai destruir o justo com o ímpio? Ele disse: não, eu não vou destruir o justo com o ímpio. Aí o Abraão começa aquela conversa com Deus: ô Senhor, se lá tiver 50 justos, Senhor,
O Senhor não destrói a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus falou, Abraão, aí Deus falou uma palavra tremenda. Ele diz assim, Abraão, se lá tiver 50 justos, por amor, isso é tremendo. Por amor aos 50, Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vou repetir, por amor aos 50, eu não destruirei. Deixa eu falar um negócio aqui do amor. De quem que é essa coisinha rosa aí? Essa blusinha rosa? De quem? Então empresta aqui para mim, por favor, já que você falou. Obrigado. O que é amor? O que é amor? Quando a moça atinge a faixa etária de 15, 16 anos, ela quer namorar. O que ela faz? Ela arruma uma roupinha que não dá nem para andar. Aí alguém olha e fala assim, essa menina está encapetada. Não, querida, ela não está encapetada porque uma é no olhar. Se ela tiver capeta, vai lá e expulsa. Não é capeta, não. Você já passou por isso também, nós te conhecemos. É que agora você já envelheceu, mas você já passou, você já passou. É que nós não te conheceu lá atrás, mas você já passou, entendeu? Não. Ela quer conhecer alguém, daí passou. Aí o rapaz olha e fala assim, uau, já chamou atenção. Quando o rapaz começa a namorar com ela, o rapaz não vai cobrar dela as roupas que ela está usando, porque ele ainda está ganhando. Isso é Deus. Por isso que a Bíblia diz, venha como está, porque quando está ganhando ele não cobra nada. Quando ele vê, o rapaz vê que ele está apaixonado pela... Isso é amor. Quando o rapaz vê que está apaixonado pela moça e ambos estão se gostando, aí começa as cobranças. Amor, oi, você ficou bonita, mas você passa na rua e fica um... Daí eu não estou gostando. Ele está com medo de perder ela. Porque sempre tem um zoiudão de olho. Ele começa a dizer para ela, amor, ela não vai deixar de usar as roupas. Ela gosta de usar. Ela gosta. Mas ela vai deixar de usar porque se apaixonou por ele. E o amor que ela tem por ele vai fazer ela mudar a forma de andar e a forma de vestir. Vou ter que dar. Amar a Deus é isso. Pastor Jeremias não precisa me cobrar. Quando eu amo a Deus, o que eu faço me constrange os erros. Eu vou ter que dar glória. Eu não faço porque eu não gosto, eu gosto. Mas o amor que eu tenho por ele, eu renuncio um monte de coisa. Eu vou ter que dar glória a Deus, isso é amor. Eu vou repetir, eu gosto de praticar, eu gosto de fazer, mas o meu amor por ele impede de fazer aquilo que a minha carne quer. Levante a mão e dá glória, isso é amor. Diga aleluia. Vem cá para nós. Os irmãos acham. Os irmãos acham, você acha? Tá, não escandaliza não, estou pregando só para você entender. Então raciocínio. Você acha que nós não gostaríamos de tomar um querosene? Sim, o querosene não dançar, sexta-feira. Uma vez que nós faz, nós não faz. Por quê? Porque nós amamos a Deus. E o meu amor a Deus, porque Deus deu livre-arbítrio, quer tomar um querosene, fica à vontade. Mas o amor a Deus impede de fazer aquilo que eu quero, porque eu amo Ele. Porque amar a Ele é muito mais. É mais do que dança, é mais do que cachaça. E o pastor leu o salmo aqui, o salmo, o 50. Ele incentiva nós a adorar em todo tipo de adoração, até na dança. Tá aí, ó, lê aí, ó. Com dança, com flauta. Mandou. Se for no espírito, irmão, mas dança no espírito. Entra no manto mesmo, aleluia. Vira uma águia, levanta assim e sai. Glória, vira ventilador, vá. Se for no espírito, fica à vontade, meu irmão. Eu estou na Assembleia de Deus, igreja pentecostal. Então levante a mão e dá um grito de glória. Isso é amor. Paulo escrevendo, o que Paulo diz? O amor suporta tudo. O amor não é vingativo. O amor é... Isso é Deus. Agora não pode confundir amor com desobediência. Mas deixa pra lá. Os vivos digam aleluia. Olha que coisa extraordinária. Abraão vai interceder e Deus entra com a palavra chamada amor. Eu não estou na igreja, vou repetir, eu não estou na igreja porque o templo é bonito e parabéns. Eu não estou na igreja porque... Não, eu estou na igreja porque eu amo Deus. Eu amo Deus. Glória, eu estou na igreja, eu vim nessa segunda-feira, não é porque é uma coisa preta com paletó, cor de vinho, lã batido, está pregando. Eu vim porque eu amo Deus.
Eu não vim aqui, eu vou ter que dar glória. Eu não vim aqui. Até porque, se você olhar para mim, irmão, concordou, né, irmão? Eu estou ruim mesmo. Vamos lá. Estou brincando. Diga aleluia. Olha aqui para mim. Até porque, irmão, Deus escolhe cada tipo de gente que não dá para entender. Olha aqui para mim. Você acha que eu escolhia eu mesmo? Mas capaz. Com tanta gente alta, musculoso, grandão, para pregar com aquele vozeirão. Querida igreja, ó. Aí me vem um camarada pregar aqui com uma voz fina, parecendo subiu de papudo. Mas Deus chama, graças a Deus. Aleluia. E é por isso que eu estou alegre, porque não foi eu que escolhi ele. Como eu disse ontem, ele escolheu eu. Ele escolheu você, ele escolheu você. Mas vamos correr por causa do horário. Os vivos digam aleluia. Isso é tão extraordinário. Tão extraordinário. E Abraão intercede. Abraão começa a interceder. E ele sente que Deus não está muito com a oração dele. E ele fala assim: Senhor, não me leve a mal. Porque ele já tinha feito vários pedidos. Se lá tiver 20, Senhor, vai, Abraão. Irmão, os irmãos acham que Deus não sabia que lá não tinha? Sim ou não? Na onisciência dele? Sim ou não? Sim ou não? Claro que sabia. Mas ele respeitou Abraão. Você sabia que tem coisa que Deus sabe que não vai dar certo? Mas você está orando e Ele está te respeitando? Só que chega uma hora que Ele vai dizer para você assim: sua oração resolveu ou não? Quer que eu resolva? Se quiser eu resolvo do meu jeito. Se você está pedindo o teu, eu estou te respeitando. Agora se você quiser que eu faça do meu jeito, bota na minha mão. Diga aleluia. Por exemplo assim, irmão, o filho não está na igreja. Aí como é que a gente ora? Senhor, onde estiver o meu filho, eu quero que o Senhor abençoe o meu filho. Claro que Deus vai te ouvir, vai te abençoar. Mas você não está querendo ele na igreja, você vai abençoando, ele vai ficando no mundo. Senhor, abençoa meu filho, guarda meu filho. Mas coloca uma saudade nele. Coloca uma saudade nele dos louvores que ele ouvia na igreja. Glória a Deus. Faça ele sentir um vazio que o mundo não serve mais para ele. Começa a orar desse jeito, você vai ver, você não vai contar para você dizer: mãe, o mundo parece que não tem mais jeito para mim, eu não estou gostando mais. Você vai dizer: a minha oração chegou ao trono da graça de Deus. Olha só, tinha uma pessoa, pastor Jeremias, que essa pessoa, ela me perseguia. E eu sabia que ela me perseguia. E eu não tinha contato com essa pessoa. Porém, Paulo diz que Romanos, ele diz assim: Romanos 15 primeiro, os fortes na fé, suporte os fracos na fé. Eu orei, olha a minha oração: Senhor, vai lá e fale em sonho com essa pessoa. E cravei o joelho toda vez que eu orava. Encontrei a pessoa no shopping em Curitiba, sabe o que falou para mim? Sabia que eu tive um sonho com a minha mãe que morreu? Eu disse: o que ela falava? A minha mãe dizia assim: deixa o Lorinaldo em paz. Eu saí quase que eu fiz isso aqui no shopping. Mas eu saí falando: foi fulano, dei uma que não sabia. Eu fiz igual aqueles homens no caminho de Maús. Jesus no caminho de Maús falou: que palavras são as que eu trocazinho de voz? Você não sabe? Jesus falou: não, claro que ele sabia. Glória, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus está dizendo assim: crava o joelho, eu vou falar com alguém, ele vai vir falar para você e vai parar de te perseguir. Dá para dar glória a Deus ou está ruim? Vocês são uma bênção, diga aleluia. É bom pregar para vocês. Igreja abençoada, igreja ensinada é assim. Aqui, irmão, para nós terminar, o texto vai dizer para nós que isso é tão extraordinário, que os anjos vai para Sodoma. Quando ele chega lá em Sodoma, e aqui eu vou falar a visão que ele quando os anjos chegam em Sodoma, eles não vão para a casa de Ló. Eles vão com o intuito, ou com uma ordem imperativa, uma ordem divina: destrua Sodoma e Gomorra. Na casa de Abraão tinha 3, mas na casa de Ló chegou 2. Porque para cumprir promessa, vem 3, mas para repreensão, vem 2. A Bíblia diz que quando ele chega lá, o Ló vê. E quando o Ló vê, Ló se convida para casa. Eles insistem para não ir. Aí o Ló começa a falar quem era a cidade e quem que era o povo. Um povo perverso. Aí confirmou. Os anjos vão para a casa de Ló. O Ló coloca dentro da casa. E a casa de Ló agora é a casa mais feliz.
Eu vou repetir, a casa de Ló é a casa mais feliz. Porque Ló dentro da sua casa tem a sua esposa, Ló dentro da sua casa tem os seus filhos, Ló dentro da sua casa está bem, e agora Ló tem a presença de Deus. Eu vou ter que dar glória a Deus no teu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Na destruição, no levante do inimigo, Deus entra dentro da tua casa. Eu vou ter que dar glória. Eu vou dar glória para o capeta ouvir lá fora. Pode se levantar demônio contra a igreja. Quanto mais você se levantar, mais Deus será visível dentro da nossa casa. Quem acredita, levanta a mão e dá um grito de glória. Tua casa! Tua casa nunca teve tanta paz como vai ter a partir de hoje. Ei, tua casa nunca teve alegria como vai ter a partir de hoje. E você vai colocar lá na tua casa o que colocou Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem acredita nisso, confirma dando um grito de glória. Glória a Jesus. Mas aí vem algo. Quando Deus está dentro da nossa casa, os problemas não surgem dentro, os problemas surgem fora. E os problemas lá de fora querem entrar para dentro da nossa casa. O texto diz que quando o Ló, os anjos, a presença de Deus está lá dentro da casa. Já estou terminando, meus irmãos. Quando está terminando, os anjos vão contar que a cidade vai ser destruída. Mas ele está dizendo hoje: Ló, nós estamos dentro da tua casa, toda a cidade vai ser destruída, mas tu e a tua casa está sendo protegida pelo Senhor. Nós viemos aqui para punir os errados, mas para dar livramento para o justo. Eu vou ter que dar glória. Nós vimos aqui para punir o errado, mas guardar o justo. Tem justo aqui nessa igreja hoje? Vamos guardar. A Bíblia diz que deram um banquete. Esse banquete fala daquele dia, né? Do arrebatamento mesmo. Dá um banquete, eles alimentam. Eles acabou de se alimentar. O texto diz que a Bíblia diz que eles cercaram a casa. Já imaginou toda essa cidade cercar a tua casa? Não porque você é ruim, não porque você é mal pagador, não porque você é fofoqueiro, por nada. Mas cercaram a tua casa porque Deus está dentro dela. É glória, aleluia. Já imaginou a cidade inteira vir e o povo, se fosse da internet filmando? Estamos aqui na casa desse crente e nós estamos furiosos com ele, porque a presença de Deus está dentro da casa dele. E nós temos que dar um jeito de arrancar essa presença. Eu vou falar pro capeta: a presença de Deus dentro da tua casa ninguém reia. A glória do Deus de Israel vai invadir a cozinha onde a tua mulher faz comida, vai invadir a sala onde vocês sentam para ter comunhão, vai invadir o quarto onde vocês dentro que fala da intimidade, vai invadir o banheiro, vai invadir o quintal. Nada vai chegar até o quintal da tua casa. Alguém está dando glória a Deus com a mão levantada? Mas vamos lá. O texto diz, aqui eu terminei. O texto diz assim, ó: e a casa de Ló foi cercada só porque Deus estava lá dentro. A presença de Deus desperta cada tipo de inimigo que não dá para entender. Mas a presença de Deus não inibe, ela não deixa entrar, mas que rodeia a gente, cerca a gente, cerca. A presença de Deus faz o inimigo cercar, porque o intuito deles é cercar nós para tirar de nós o que é mais precioso, que é a presença dele. Eu vou repetir. Vede que quando Ló morava, a cidade dele, a casa dele nunca foi cercada. A casa de Ló só foi cercada, aleluia, porque Deus estava lá. Eu vou ter que dar glória. O dia em que Deus está dentro da nossa casa e Deus está na nossa vida, que Paulo diz que nós somos o templo e morada do Espírito Santo, somos cercados de problemas, somos cercados de dificuldade. E o intuito dele cercar nós é para arrancar o que está dentro de nós. Vou profetizar: pode cercar, capeta, pode levantar muro da altura que você quiser, pode cercar de problema e dificuldade. Jesus é carpinteiro, vai derrubar o muro e a vitória é sua. Levante as suas
mãos aos céus. E se você tem uma palavra para falar para esse Deus, fala. Tem glória da glória, tem aleluia, diga aleluia. Eu estou escutando barulho de cerca sendo quebrada. Eu estou escutando barulho de cerca sendo arrebentada. A vitória é tua e da tua casa. Abra a boca e adora. Tive uma visão hoje, agora quase noite. Eu via pessoas que estão me ouvindo aqui essa noite, membros congregados, pessoas cercadas. O inimigo cercava as pessoas, e eu via que as pessoas perdidas dentro de uma cerca que o inimigo cercou. Por isso que ele me deu essa palavra. Pessoas cercadas de problemas, pessoas cercadas de tantas coisas. E eles iam, e eu via eles dentro, e o diabo cercou, e eles andavam dentro do circo, parecendo Israel, 40 anos no mesmo lugar. Eu falei, Deus, o que é isso? Prega essa palavra, meu servo. Eu vou deixar os inimigos cegos, mas eles vão sair dessa cerca. Eu vou gritar pro capeta ouvir. A cerca vai ser derrubada. Alguém está dando glória, e você vai ficar livre. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de hálito, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Levante a mão e adore conosco. Eu estou ouvindo barulho de língua estranha. Eu estou ouvindo barulho de aleluia. Eu estou ouvindo um óleo amarelo como ouro entrando dentro dessa igreja e tocando no teu pé, do alto da tua cabeça, plano do teu pé. Terá renovo, terá cura, terá batismo. Abra a tua boca e adora. Tem uma presença de Deus aqui dentro dessa igreja. Eu vou repetir, isso é jargão de pregador. Eu estou sentindo a graça dele aqui esta noite. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Chora, chora. É a presença dele. Para nós terminar. Escuta isso. Você está cercado, a cerca vai ser quebrada. Saul, depois de voltar de uma guerra, depois dele vir de uma grande batalha, ele foi ferido. Ele chega para o seu moço e diz para o moço: me tira a minha vida, porque eu estou cercado pelos laços da angústia. Tem gente nessa noite que está me ouvindo aqui, que está sorrindo por fora, mas está como Saul devido às guerras, devido às batalhas. Está cercado pela angústia e está até querendo deitar e não levanta mais. Mas vou profetizar de novo com as mãos levantadas. Essa angústia que cercou você como cercou Saul. Saul morreu, mas você não vai morrer. Não, eu vou repetir, porque vai respingar lá na tua casa. Se tem alguém da tua família que está cercado pela angústia, da depressão, da ansiedade, síndrome do pânico, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Quem acredita, dá mais um grito de glória. Eu vi pessoas cercadas, e Deus me deu essa palavra assim: hoje eu quebro isso. Eu não sei se você está cercado por enfermidade, mas Ele está dizendo: essa noite eu quebro essa cerca.
Eu vou ter que dar glória. Eu quebro essa cerca. Eu estou tocando no teu sangue agora, diz o Senhor. Eu estou tocando na tua coluna, eu estou tocando na sua audição. Eita, eu estou tocando no seu rim, eu estou tocando na tua bexiga agora. Recebe a cura, recebe a cura, recebe o milagre que vem do alto. Alguém está sendo curado aqui esta noite, Jesus. Alguém está sendo curado aqui esta noite. Eu me lembro que eu me senti uma situação dessa e eu terminei dentro dessa situação. Eu me lembro que o mês de julho é o mês que mais esfria em Curitiba. Julho, frio, 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 frio. Eu me lembro que eu estava dentro de um negócio de pagode chamado Bola de Ouro, que tinha em Curitiba, era pagode, não era crente. E começou um quebra-pau lá dentro, e pá, 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 quebra-pau. E eu falei, eu vou sair pra fora, porque eu sei que se eu brigar aqui eu vou apanhar. E saí, do meu jeitinho. E era menorzinho que eu sou agora, e ó, saí. Quando eu saí lá fora, me cercaram, meu, com pau e pedra. E eu me vi cercado, eu falei, eu vou morrer. Mas quando eu fui morrer, eu usei a cabeça. Eu só sou preto, eu não sou burro. Eu usei a cabeça. Tinha a mão dentro da minha jaqueta. Olhei pra eles, encostei a costa na parede da danceteria, do pagode. Olhei para eles e disse, vocês podem até me matar, mas eu levo os dois comigo. E daqui aí eu não erro. Falei, lá vai fogo. Quando eu falei, lá vai fogo, eles correram para lá, eu corri para cá, ninguém tinha nada. Sabe o que é isso? Eu não tinha, mas aparentava que tinha. Olha aqui, ó, capeta. Nós pode não ter, mas nós temos algo. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mais tarde eu fui ler a Bíblia, vi que Davi fez pior do que eu, porque eu menti, enfiei a mão na jaqueta e menti. E o Davi que babou. Davi cercado pelos laços da morte, olhou pro rei, começou a babar no canto da boca. O rei falou, já tem um monte de louco, mais um louco aqui, manda embora. Davi falou, aleluia, oh glória. Não morra, meu amigo, você não vai morrer, você vai ter longevidade de vida. Eu vou repetir, você vai ter longevidade de vida. Agora, o diabo cerca para nós perder as forças. Aqui terminei. Deus cerca para nós ser honrado e protegido. O diabo cerca para tirar o que nós temos. Deus cerca para proteger o que nós temos. Quer prova? Diga aleluia. Só uma falinha. Satanás, no dia que se apresentou diante de Deus, falou o quê? Também tu cercou ele de bem, de bênção. Olha que cão. O diabo ia aqui e falava assim, queria roubar o carro do Jó, e via a cerca de Deus, falava, queria arrebentar. Eu não via a cerca, o diabo ficava só em volta assim, porque tinha uma cerca, Deus cercou. A partir de hoje Deus vai fazer com você também assim. Satanás vai ficar olhando assim, não toca nela, não toca nele, com vontade eu quero. Não, Deus cercou, você não vai dar glória, você tá ruim. Não, Deus, eu vou repetir. O Deus que cercou Jó está cercando você e a tua casa. Levante a mão, dá um grito de glória. Deus vai cercar alguém da tua família para salvação. Diga aleluia. Saulo pediu uma carta vindo do caminho de Damasco. O texto diz, e perto do meio-dia houve um resplendor e cercou Saulo. Diz que ele foi cercado por um resplendor. E o resplendor falou, ô, tá indo aonde? Não adianta, nego. Depois que o resplendor cerca, você vai virar pregador do evangelho. Vou profetizar de novo para nós terminar. Deus vai cercar alguém da tua família. Eu vou repetir, Deus vai cercar alguém da tua família que não é salvo. E ele vai virar o maior pregador do evangelho. Quem acredita, dá um grito de glória. Eu estou sentindo Deus aqui. Levante as duas mãos se você pode. Fecha o teu olho agora, sabe por quê? Satanás não vai arrancar de você o que Deus colocou. Vou repetir, Satanás não vai arrancar de você o que Deus colocou dentro da tua casa, na tua vida. Aí dentro de você tem uma essência que o inferno daria todo para arrancar, mas não
vai arrancar, diz o Senhor. Sabe por quê? Ele cercou para te humilhar, Deus cercou para te honrar. Ele cercou para te derrubar, Deus cercou para te colocar de pé. Ele cercou para deixar você de cabeça baixa, Deus te cercou para andar de cabeça erguida. Alguém está dando glória? Vai, Jesus, pega, 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 pega. Eu vou dar um minuto com a mão levantada, adore a Ele. Teu pé está queimando, teu coração está queimando. Com gemidos e palavras não pode explicar. Que me leva ao Pai as minhas. Meus joelhos em meio à tribulação. O que ele faz? Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver. A tua igreja está cercada por resplendor. Sem sentir a tua presença no meu ser. Quem pode adorar esse Deus? Sou eterno dependente, Ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Quem pode levantar a mão e adorar a Ele, dizendo: aí Pra te servir, Jesus eu tenho. aqui. Oh meu Deus, renova essa mulher agora, renova esse homem. Vem, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Quando as lágrimas meus olhos veem. Eu tô ouvindo barulho de língua estranha. Alguém tá dando glória. Quem tu está? Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, igreja. Oramakanda cheia. Profetiza mesmo, profetiza mesmo, profetiza. O Espírito do Senhor está entre nós esta noite. Levanta a mão e adora. Vou profetizar agora na autoridade do Senhor, na força do seu poder e na revelação de sua palavra. Eliachoreminase, Juriamacandaramachete, Eriaichoreminase, Eriamacandaramacheia. Não é jargão, eu estou vendo corrente sendo quebrada. Eu estou vendo gente sendo liberta e podendo andar livre aqui esta noite. Eu estou vendo corrente no teu pé sendo arrebentado agora. Assim diz o Senhor: a tua vida não será mais a mesma. Alguém está te adorando, Jesus. Alguém está te mandando glória aqui esta noite. Com presença gloriosa. Depois os irmãos lá em casa, em 2 Reis 7, Ben-Hadad cerca a cidade. Sabe por que Ben-Hadad cercou a cidade? Porque ele tem o domínio do povo, e para o povo perecer. A Bíblia diz que ele cercou tanta cidade que ninguém entrava e ninguém saía. E houve fome naquele lugar. As pessoas financeiramente faliram, ficaram mal financeiramente. Mas Eliseu levantou e disse: amanhã, a esta hora, vai haver uma medida de farinha na porta de Samaria por 5 ciclos de prata e 2 de cevada por 5 ciclos de prata. O capitão levantou e disse: ainda que haja janela no céu, não vai haver. Eliseu falou: vai haver, e você não vai comer, porque hoje as portas, vocês cercaram a cidade, amanhã as portas serão abertas, e quem crê dá glória.
Deus me trouxe de Curitiba aqui esta noite para dizer aos irmãos: cercaram a cidade, cercaram a sua vida, cercaram a sua casa. Mas me levanto como profeta de Deus essa noite, dizendo: amanhã a esta hora vai ter o que você mais está precisando. Eu só estou pregando para quem acredita. Amanhã a esta hora, Ramacanda Ramacheia, vai ter o que você está mais precisando. Deus não vai dar aquilo que você quer, Deus vai dar aquilo que você está precisando. Eu vou ver se aumenta o melhor glória. Deus não vai dar aquilo que você quer, Deus vai dar o que você está precisando. O que você precisa? É uma cura, uma libertação, uma salvação. Deus vai dar para você. Cadê os crentes para dar um grito de glória? Eia, Rassúria. Tem uma presença gloriosa de Deus. Não adianta Ben-Hadad cercar a cidade. Não adianta Ben-Hadad, que representa o diabo, cercar a tua vida. Deus está dizendo: ainda tem profeta na terra. Não, vou repetir. Não adianta ele cercar a tua vida. Ainda tem palavra na terra pregada. Ainda tem palavra profética. Eia, está cercado pelos laços da justiça. Jesus está dizendo: fica tranquilo, eu sou o teu advogado, eu sou o seu juiz. Está cercado pela enfermidade, eu sou o teu médico esta noite. Alguém está dando glória a Jesus. Vamos quebrar a cerca esta noite? Vamos quebrar a cerca esta noite? Fica de pé dando um grito de glória a Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, poderoso é o Senhor. Quem pode adorar? Quem pode adorar? O Ramacanchuramai. Pode adorar, porque o carpinteiro está aqui. Ele vai arrebentar com essa cerca diabólica. Ele vai arrebentar com essa cerca diabólica. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Aleluia. É o Senhor Deus poderoso. Alguém está te adorando? Recebe de louvor. Ele é digno, ele é digno. Digno de louvor. O céu está aberto em Catanduva. É glória. O carpinteiro está passando agora. Ramacanda Ramacheia. De louvor, é glória, digno de louvor. Aleluia, 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 aleluia. Talvez essa noite eu preguei para alguém. Foi cercado pelos problemas, pelos laços, pelos embaraços. Você parou na caminhada. E eu queria estender um convite, o convite mais honroso. O convite que muitos queriam ter e não pode ter mais, porque já desceram as sepulturas. Ou talvez as suas mentes fecharam tanto que não conseguem ouvir a voz de Deus através de nós, pecadores. Mas se tem alguém nessa noite que foi cercado por algum problema da sua vida, não é crente, parou na caminhada, Jesus está dizendo: essa cerca que o diabo cercou, só eu, Senhor, posso quebrá-lo, desfazê-lo e arrebentá-lo. Se tem alguém, sai do teu banco. Eu queria ter a honra e ter o privilégio de orar por você nesta noite. Se você parou na caminhada por algum motivo, se você não é crente e quer que ele quebre, sai do teu banco. Nós queremos orar por você. Enquanto o grupo de louvor faz uma estrofe de um hino, pensa, repensa
a porta estará aberta para você vir aqui. E eu não sei que tipo de cerca você está cercado. Jesus está dizendo, não importa, eu tenho poder. Eu vou repetir, eu tenho poder. Porque a Bíblia diz que a casa de Ló foi cercada, quase arrebentaram a porta, mas dentro da casa dele não entrou. Eu vou repetir, dentro da casa dele não entrou. Talvez a casa, como eu disse, pode ser a física e essa aqui, o seu corpo. E talvez ele entrou aí dentro, mas Jesus está dizendo, eu boto ele para fora. Ou talvez ele está forçando, querendo entrar. Eu sou Jesus, que não deixa ele entrar e cega os teus inimigos. Se você não é crente, sai do teu banco e vem, eu quero orar pela tua vida. Parou na caminhada, rapidinho, venha que eu já passei muito do horário.